E a nossa mensagem para essa quarta-feira nos diz o seguinte: deseje sempre o melhor para a sua vida, porque você pode alcançá-lo. As nossas vontades, quando sinceras, vindas do coração, sempre nos retornam algo bom. Não pare de sonhar, então pense nisso. Hoje é 13 de julho, é o Dia do Cantor. Por não existir uma lei que determine a data oficial do Dia do Cantor, muitas pessoas também costumam celebrar a data no dia 27 de setembro. O cantor é um artista que, além de possuir o talento, precisa estudar música, ensaiar, e se dedicar bastante para manter uma boa voz. Então, parabéns aí a todos os cantores pelo seu dia. Você de casa já ouviu falar em síndrome fúngica? Sabe o que ela pode afetar o seu organismo e a sua saúde? Se você não sabe, nós vamos conferir agora no quadro Pergunte para a Nutri. Confira aí. Olá! E a pergunta do quadro de hoje, Pergunta para a Nutri, é uma pergunta bem interessante, que eu falo muito sobre e eu adoro responder, que é: o que é síndrome fúngica, Nutri? E como combater, prevenir isso? Então, esse é um termo que até alguns anos atrás, aí, e não muito tempo assim, nós nem ouvimos falar tanto, mas hoje está bem aí em evidência, muitos comentam e falam aí sobre síndrome fúngica. Então, síndrome fúngica nada mais é do que um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Então, seria um supercrescimento aí de micro-organismo no nosso intestino delgado, que é aquilo que nós chamamos de SIBO. E como saber que isso está? Então, existem alguns sintomas, sinais e sintomas que o organismo apresenta, que chegamos então nessa definição, que aquele indivíduo está com uma síndrome fúngica. Então, o que poderia estar sendo relacionado a isso? Então, primeiramente, por que isso acontece? Então, como eu falei, é um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, é um supercrescimento aí de micro-organismos indesejáveis. Aí, na verdade, esses micro-organismos, eles fazem parte normal aí da nossa microbiota intestinal, mas quando eles crescem em demasia, eles vão provocar esse desequilíbrio. Então, sintomas aí como má digestão, gases em excessos, flatulências, o próprio intestino, diarreia ou intestino preso, candidíase de repetição. Outra coisa também, infecção urinária de repetição, micose, fungos na unha. Eu sempre falo assim, quando eu vejo que o indivíduo tem às vezes um fungo na unha, que aquilo é só a pontinha do iceberg, só a pontinha, o problema está lá no intestino. Micose na pele, também é só a pontinha ali do iceberg, então nós precisamos tratar essa microbiota intestinal. E ela está, então, essa disfunção aí dessa microbiota está principalmente relacionado com os hábitos alimentares. Além dos hábitos alimentares, também com o uso em decorrência, em demasia de medicamentos que às vezes foi necessário estar se utilizando, como antibióticos. Não só os antibióticos, existe também aí uma classe de medicamentos que são os prazóis, os inibidores aí da produção de ácido clorídrico no nosso estômago. Então, quando a gente não tem uma boa digestão, nós podemos ter aí um quadro aí de síndrome fúngica. Então, a importância também da mastigação, tá? Então, lembrando que a nossa mastigação começa na nossa boca, então a importância aí, aliás, a digestão começa na nossa boca, com a mastigação, a importância de mastigar bem esse alimento, a importância de fazer boas escolhas desses alimentos. Então, existem alguns alimentos que até favorecem essa síndrome aí fúngica, esse supercrescimento aí de micro-organismos, de bactérias, que é, por exemplo, excesso de açúcar, excesso de farináceos brancos, excesso de produtos aí industrializados. O próprio leite, ele pode estar favorecendo, então leites e derivados pode estar favorecendo aí sim a proliferação desses micro-organismos. Então, às vezes é interessante retirar por um período
e depois que você reequilibra toda essa microbiota, nós recolocamos novamente esses alimentos. Um cuidado também que tem que se ter é com alimentos que podem ser alimentos, são alimentos ricos aí em micro-organismos que podem estar favorecendo então esse crescimento fúngico aí, por exemplo, alimentos fermentados, então como eu falei, o açúcar, o leite também entra aí, frutas muito maduras, frutas assim com mofo, que às vezes a gente acha que dá para retirar, eu pego uma mamão que tem ali um mofo, eu penso que eu posso retirar aquela parte da fruta estragada e consumir. Não, o ideal é que essa fruta seja descartada, porque esse micro-organismo, ele se prolifera ali, ele cresce ali, mesmo que você não está vendo ali naquele alimento. Então, tem que cuidar, principalmente o mamão, o morango também, que são frutas que se deterioram muito rapidamente. Outros também, castanhas, então essas frutas, sementes desidratadas, tem que cuidar com o armazenamento, tá? Para que realmente não esteja ali contaminado com presença ali de micro-organismos. Frutas desidratadas, como ameixa seca, damasco, uva passas, também precisa ter cuidado. Então, assim, a gente sabe que quando nós temos um quadro crônico, tá, de síndrome fúngica, leva-se um tempo para restabelecer o equilíbrio dessa microbiota intestinal. E ele precisa ser feito principalmente com os hábitos alimentares, porque muitas vezes também as pessoas pensam, então eu vou tomar, o que eu preciso tomar? É só tomar lactobacilos, né? É só eu ingerir aí lactobacilos, os probióticos e tá tudo certo? Também, mas não é só isso. Principalmente hábitos alimentares. Então, eu preciso restabelecer um equilíbrio desse sistema digestório aí, tá? Então, lembrando, minha digestão começa com uma boa mastigação, depois começa com uma boa digestão ali, com os sucos gástricos, uma boa produção de ácido clorídrico para fazer aí a digestão, já começa ali no estômago, depois ela termina ali no intestino. Então, eu preciso ter esse equilíbrio. E que tipo de alimento, tá? Que eu preciso colocar? A gente vai voltar lá naquela questão, prato colorido, alimentação rica em vegetais, em legumes, em folhas, em frutas. Nós sempre vamos estar voltando nesta questão, sempre, sempre. Então, às vezes parece até que a Nutri é um pouco repetitiva, mas não, porque quando a gente fala num equilíbrio saudável do nosso organismo, nós vamos estar falando do nosso intestino. E para que eu mantenha essa microbiota, esse microbioma aí do meu corpo em equilíbrio, eu preciso estar alimentando esses micro-organismos, né? Então, eu preciso fazer com que aqueles micro-organismos que sejam saudáveis, adequados, estejam numa maior quantidade. Então, eu preciso favorecer o crescimento deles. E de que maneira? Com alimentos que favoreçam o crescimento desses micro-organismos. Aí, quando eles estão ali no equilíbrio, eu vou ter uma microbiota saudável, um intestino saudável, automaticamente aí imprimindo saúde aí para esse corpo, para todo esse nosso metabolismo, tá? Então, sempre ficar atento a sintomas que o corpo tá te mostrando. E aí, se nós entrarmos nessa questão de distúrbios que vêm junto aí a síndrome fúngica, são inúmeros, assim, sabe? O próprio cansaço, então a fadiga, a depressão, ansiedade, queda de cabelo. Antes eu falei da própria candidíase, então a candidíase vaginal, a candidíase de boca, enfim, toda a questão ali também de problema de pele, também pode estar relacionado aí com essa síndrome fúngica, então lá com os micro-organismos que estão lá no seu intestino. Então precisa ficar muito atento a isso. Tá? E alimentar bem aí a sua microbiota intestinal com alimentos, né? Aquilo que a gente chama comida de verdade, descascar mais do que desembalar. Então, não é que não pode estar consumindo aí produtos
tem que evitar, principalmente os ultraprocessados. Eu sempre falo assim, os industrializados, a indústria está aí para favorecer, para facilitar, mas alimentos muito ultraprocessados, aquilo que você quase nem identifica aí como alimento, cuida, consuma o menos possível. Cuidar aí com o excesso de álcool, faz muito mal para o nosso organismo também. Refrigerante, né? Então, sucos de caixinha, esses sucos aí que não são naturais. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Então, sempre manter o equilíbrio nutricional aí, você vai manter o equilíbrio aí da sua microbiota intestinal. Dúvidas? Mande a sua dúvida, mande a sua pergunta, pode ser aqui para o programa, pode ser lá direto lá pelo meu Instagram, manda lá um direct para mim que eu vou ter o maior prazer em estar tirando as suas dúvidas. Lá também eu posto bastante conteúdo em relação a esse assunto, tá? Então, assim, eu falo muito sobre microbiota intestinal, tenho uma especialização nisso, e aí eu sempre falo, a nossa saúde ou nossa doença, ela começa nos intestinos, então a gente precisa ficar bastante atento a isso. Ok? Então essa foi a pergunta de hoje. Foi um prazer em responder. Estou sempre à disposição. Um grande beijo para todos vocês. Então, né, fique atento aí aos sinais de constipação crônica, né? Gases e intolerância também alimentares, imunidade baixa, queda de cabelo, processos alérgicos, micose, pode ser um sinal aí de síndrome fúngica. Mais uma vez, né, a Márcia Paz aí, gratidão por passar essas dicas pra gente. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho.